Boa noite, irmãos. Estamos novamente aqui procurando anunciar a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a igreja gloriosa reconhecida no mundo. E o texto está em Efésios capítulo 5, os versículos 25 até o 27. E diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O valor da igreja e a importância da igreja vem sendo simbolizado pelo que há de mais importante, eu diria de sagrado, no mundo em que nós vivemos. O nosso lar, a escola onde estudamos, onde os nossos filhos estudam, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina, e lemos isso no texto, que Cristo amou a igreja. Ela é considerada na Bíblia como a esposa de Cristo. E a Bíblia diz, aí no verso 25 de Efésios, que ele morreu por ela, que ele entregou a sua vida pela sua igreja. Jesus morreu e ressuscitou para tornar a igreja uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja que seja testemunha dele aqui na face da terra. Eu quero dizer aos irmãos que eu penso que a igreja é a única entidade no mundo que prega realmente a palavra do Senhor. É a única organização, organismo no mundo deixada por Cristo para testemunhar da mensagem dele
e preservar a sua mensagem. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Jesus ressuscitou para tornar a igreja santa e gloriosa. Um dia, ele apresentará a si mesmo a igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, uma igreja perfeita, porque foi aperfeiçoada pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus. A igreja gloriosa deve ser reconhecida no mundo pela comunhão. E eu tenho insistido nesses dias, e até tenho repetido várias vezes, um versículo da palavra de Deus, porque a comunhão com Deus vai nos ajudar e amenizar, às vezes, as tensões que nós estamos vivendo nesses dias, porque a nossa comunhão não é apenas entre pessoas. A nossa comunhão é também com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 3, ele diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão, perdão e comunhão, se alguém disse o seguinte: se quer ser feliz por um momento, vingue-se de alguém. Mas se quer ser feliz para sempre, perdoe as ofensas de alguém. E o apóstolo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, e ele diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Perdão entre irmãos e a busca de perdão dos nossos pecados que cometemos diante de Deus. A comunhão e as nossas emoções. A comunhão verdadeira e sincera, ela pode provocar profundas emoções entre irmãos, provocar profundas emoções na igreja como o corpo de Cristo. Mas ela precisa de uma linguagem muito especial. E essa linguagem, a linguagem da comunhão, é uma linguagem que deve ser conhecida entre os irmãos. A nossa linguagem hoje é diferente da linguagem lá do Antigo Testamento, um pouco diferente. E eu lembro de uma ilustração muito interessante de uma encrenca que tinha entre dois povos, ambos israelitas, né? Mas um povo separado do outro por umas encrencas lá que tiveram, e eles fizeram uma senha. E se a pessoa não soubesse pronunciar direito aquela palavra que era a senha, um grupo falava cibolete, o outro falava chibolete. Então você perguntava, mais ou menos assim, diga a senha. Se o camarada falasse chibolete, ele morria, porque a senha era cibolete. Bem, a linguagem da comunhão, como nós falamos, a nossa, deve ser o amor, no modo de falar, no modo de agir, e assim estaremos unidos na comunhão do Senhor. E a Bíblia diz: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Se alguém disser, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar ao seu irmão, a quem não viu? A Igreja Gloriosa é reconhecida no mundo pela santidade dos crentes. Jesus está dizendo, aliás, a palavra de Deus está dizendo aí, no escrito de Paulo, nos versículos 25 e 26,
que Jesus morreu pela igreja, diz a Bíblia, a si mesmo se entregou por ela para purificar a igreja, né? Para ter a igreja em santidade, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, diz aí o verso 26. Andar na presença de Deus. Santificação significa isso, andar e viver na presença de Deus. São recursos para a nossa santificação. E a palavra de Deus diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele sabe que nós podemos ter uma vida limpa. Manter a vida limpa é uma obrigação nossa como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor. E a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz ainda uma outra palavra que nos chama muita atenção: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios 4, 30 e 31. A igreja deve ser composta de santos. Santos nos púlpitos. Concordamos que todo pregador deve, embora não sejamos perfeitos, mas deve levar uma vida de santificação. Mas santos também na congregação. Santos em seus cultos, frequentando os cultos, glorificando a Deus, realmente com uma vida de santidade. Santos na família, pais e mães e filhos, buscando essa santificação, sem precisar de outra coisa a não ser alimentar a santificação e a espiritualidade com a palavra de Deus. Santos lá fora no mundo, lá na rua, lá na escola, lá no trabalho, lá no meio de condução. Ser santo e ser templo do Espírito Santo de Deus, testemunhando sempre de Jesus. A igreja gloriosa é reconhecida no mundo por causa da sua operosidade. Escrevo-vos estas palavras, estas coisas, esperando ir ter convosco em breve, para que, no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Como crentes, nós temos essa responsabilidade de pertencer à igreja do Senhor e, como igreja, sermos coluna e firmeza da verdade divina. A igreja precisa ter alimento espiritual para todas as pessoas. Eu tenho lido bastante sobre isso nesses dias, e uma das coisas que eu tenho lido e tenho ouvido até de pessoas é que, se mantemos a nossa espiritualidade em uma posição em alta, nós temos mais condições de controlar as nossas emoções. A igreja possui energia evangelística e missionária, tem cuidado e proteção de Deus, porque Ele fortalece as trancas das tuas portas e abençoa os teus filhos dentro de ti. Concluindo, assim a igreja de Deus, assim a igreja de nosso Deus deve ser. E podemos fazer uma indagação: como está a igreja do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo? Como seria a igreja
do Senhor, procedendo, se fundamentar no meu modo de proceder, na minha vida, no meu modo de conduzir. Que Deus nos ajude, que mostre a sua glória no mundo e que a sua igreja possa ser um instrumento para esta demonstração. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos e uma boa semana.